Os ministros do Supremo foram agora punidos, vamos dizer assim, a grande maioria, com exceção do Cássio Nunes, André Marques e do Fux, foram punidos, não podem ir para os Estados Unidos, não podem mais pisar em território estadunidense. Eu vou colocar aqui, antes de encaminhar uma pergunta para ti, eu vou colocar aqui a manifestação oficial do presidente Lula na conta dele do X. Está aqui a manifestação do presidente. Minha solidariedade e apoio aos ministros do Supremo Tribunal atingidos por mais uma medida arbitrária e completamente sem fundamento do governo dos Estados Unidos. A interferência de um país no sistema de justiça de outro é inaceitável e fere os princípios básicos do respeito e da soberania entre nações. Estou certo de que nenhum tipo de intimidação ou ameaça de quem quer que seja vai comprometer a mais importante missão dos poderes e instituições nacionais, que é atuar permanentemente na defesa e preservação do Estado Democrático de Direito. Eu quero te ouvir sobre, inclusive, a postura que o Lula tem tomado ultimamente, de forma incisiva, mas antes disso eu quero ilustrar aqui para a nossa comunidade que é impressionante o que é o viralatismo, de fato, deles, porque esse vídeo aqui desse sujeito, que é o Maurício Marcon, para quem não sabe, o Maurício Marcon é um deputado federal, vice-líder da oposição, é lá do meu estado, do Rio Grande do Sul. Ele já foi encaminhado à cassação dele, está sob recursos. Ele já foi acusado de xenofobia quando com a esposa dele gravou um vídeo no Nordeste dizendo que era uma terra suja, uma terra de gente lixo e de tudo mais. E teve também, na sua última campanha eleitoral, problemas com acidente de trânsito e coisas desse tipo. Pois este sujeito gravou na rede dele este vídeo. Eu não estou brincando, professor e nem comunidade. Isso não é inteligência artificial, isso não é nada. É um deputado federal, vice-líder da oposição, que gravou isso aqui que vocês vão ver agora. Eu não sei como definir isso. E a minha primeira pergunta, não sei se eu te chamo de senhora ou você ou tu, mas enfim, a minha primeira pergunta será justamente sobre a tua percepção sobre isso aqui e se isso aqui explica muita coisa do campo bolsonarista. Vamos ver. Vou tirar a música. Ou seja, ele faz um vídeo com a Mini mostrando o passaporte dele, dizendo que ele pode ir para a Disney, e ele faz isso para debochar dos ministros do Supremo. Qual a sua impressão sobre isso, por favor? Não, eu assisto um vídeo desse e eu fico assim, será que é ironia? Que não é possível? Será que não é piada? Eu fico me perguntando, assim, o quão hipócrita é o discurso do bolsonarismo. O quão isso não se materializa, sabe? Porque ele se pauta num discurso de patriotismo, se pautou durante toda a campanha num discurso de identidade nacional, e aí quando o cinto aperta, a gente vê que, na verdade, não são patriotas coisa nenhuma, né? Muito pelo contrário, são completamente entreguistas. Então, o slogan, né, do Deus, Pátria, Família, não se sustenta. Quem que é o Deus Trump, a pátria Estados Unidos e a família que é a deles, né? Então, é uma completa hipocrisia do discurso que, de fato, só serviu, né, enquanto fazia sentido e beneficiava a própria família deles. E a sua impressão sobre a postura que o presidente Lula vem tendo desde que isso iniciou? A extrema-direita está dizendo que o presidente está desrespeitando e debochando do semideus ou do deus Donald Trump, e o presidente sendo incisivo e até debochando realmente em alguns momentos, o que eu tenho achado muito, muito bem colocado, inclusive. Eu queria lhe ouvir sobre isso. Eu acho que o Lula está tendo a postura correta, né? Inclusive, vários países do mundo inteiro estão apoiando a postura que o presidente Lula teve de defender a soberania nacional. A postura do Trump, durante essas últimas semanas, ela é completamente irracional, ela não se baseia em nenhum princípio das leis internacionais, a maneira como ele vem tratando o Brasil, né? Então, desde as primeiras cartas que ele direcionou, que já fazia referência direta ao Bolsonaro, né, ao processo legal que está ocorrendo, a gente vê uma tentativa de chantagem sendo feita ao nosso país. E ele usa de todas as armas possíveis, né? Primeiro, essa questão da taxação absurda
dos 50% dos produtos importados do Brasil. E ele parte, então, para essa guerra política também, de intervir nesse processo jurídico, que é um processo que precisa da celeridade do processo legal. Não existe cabimento de nenhum país do mundo querer interferir num judiciário independente como é o judiciário brasileiro, né? Então, isso não tem viabilidade nenhuma. A maneira como o presidente Lula tem respondido a isso, colocando em primeiro lugar a nossa soberania nacional e colocando os Estados Unidos no lugar em que ele deve estar, que é um mero parceiro, né? O Brasil sempre foi amigo dos Estados Unidos. No entanto, o que o Trump está pedindo da gente é que sejamos submissos à vontade estadunidense, né? Então, acho que o Lula tem se posicionado muito bem, de modo a afirmar que o Brasil é um país soberano e que aqui nós temos nossas próprias leis, nós temos nossos próprios modos e ritos e a nossa Constituição para conduzir esse processo legal. Muito bem, muito bem. 12 horas e 43 minutos, vem para cá, Fabrício, vamos conversar com a nossa comunidade aí e também fazer mais pedidos para a comunidade, Fabrício. Vamos lá, muito bem, pessoal, tá faltando pra gente, para batermos a nossa meta, R$192 e 5 membros, então, por favor, você que tá chegando aí, primeiro dá like, participa aqui da live e manda o seu superchat pra gente interagir aqui com a nossa querida convidada, que tá estreando no DCM, primeira vez dela aqui no canal, que venha muito mais vezes, viu, Mariane? Muito legal ter a tua presença. Ó, olha como é que funciona, Mariane. Falei, pô, a gente precisa de 5 membros. Imediatamente uma pessoa vem e doa 5 membros. 5 membros. Você vê como é que é aqui? Maravilha, que coisa boa. Maravilhoso, né? Aqui o pessoal é assim, cara. O pessoal é muito parceiro. É uma comunidade muito ativa aqui, que de fato entende a necessidade de manter aqui o canal, que é um canal de resistência, que é o Diário do Centro do Mundo. Vamos lá. Silvi, atentado em Los Angeles, uma pessoa atropelou 30 pessoas em uma multidão. Agora isso? Agora? Eu vou, Viário, depois, assim que eu parar aqui de ler, eu vou atrás disso. Obrigado, viu, Silvi? Por isso. É o que está se tornando os Estados Unidos, não é, Mariane? É uma loucura, é uma loucura. A gente está vendo essas manifestações, a forma como elas estão acontecendo, como vêm sendo reprimidas também, né? Eu não sei se você estava aqui ouvindo a gente quando estava no começo da live, a gente comentando que os Estados Unidos, eles perderam essa, até para eles mesmos, essa máscara falsa de democracia. O que você acha disso e desse movimento que está acontecendo nos Estados Unidos, que está realmente ficando escrachado, o como eles não estão nem aí para a liberdade dos outros países, para a soberania dos outros países, e vem se mostrando uma ditadura, de fato, agindo como uma ditadura. Como que você vê isso, Mariane? De fato, inclusive, dentro dessa pergunta que o Viário me fez, né, sobre a postura do Lula, certíssimo o termo que o Lula usou, chamando o Trump de imperador do mundo, né? Que é como ele tem se comportado, né? Não como um líder democrata que respeita a multilateralidade dos países parceiros, ele tem solicitado a submissão dos países, né? E aí, todas as relações que vão na contramão do que ele gostaria que fosse, ele coloca o seu dedo, seja por via armada, por via militar, né, como as diversas guerras que a gente tem visto aí ao redor do mundo, propagadas pelos Estados Unidos, ou pelas vias econômicas que a gente tem visto agora essa postura estadunidense de intervir com os tarifaços, né? Então, ele, de fato, se coloca, a gente não tem mais essa perspectiva, nunca teve, na verdade, né, dos Estados Unidos como uma democracia. Você acha E que... Fala, dentro... desculpa. Pode falar, perdão, Não, e perdão, aí, pode falar. para puxar o gancho também, porque o Viário tinha comentado essa questão, né, de se a gente subestimou a figura do Eduardo Bolsonaro, dentro desse alinhamento, né, dessa postura antidemocrática que o Trump tem e também os Bolsonaros têm aqui no Brasil, é chocante, assim, a gente ver como um político brasileiro devidamente eleito se coloca nessa posição de servir aos interesses de um outro país. Então, teve uma entrevista da CNN que o Eduardo Bolsonaro deu. Eu até anotei aqui para citar para vocês o que ele cita, o que ele fala nessa entrevista, que ele fala que todos nós temos orgulho de ser brasileiros, mas como é que resolve essa situação? Se você olhar para a Segunda Guerra Mundial, o que os Estados Unidos fez com o Japão? Lançou uma bomba atômica em Hiroshima para demonstrar força. Qual foi a reação do Japão naquela época? Falou: olha, nós aqui somos patriotas. Isso é uma interferência dos Estados Unidos aqui no nosso país. Nós aqui vamos resistir.
Qual foi a consequência 3 dias depois? Uma segunda bomba atômica em Nagasaki. Isso, palavras, entre aspas, todas essas palavras do Eduardo Bolsonaro.